Boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Desta vez estamos em estúdio para fazer a análise à 10ª jornada do campeonato da Liga 2 SAD-SEG e o Chaves não correu nada bem nesta recepção ao Trofense em casa em que empataram a 0 bolas, Sebastião. Boa tarde. De facto, o Chaves partia para esta partida com o objetivo de somar 3 pontos e, de certa forma, fazer esquecer a exibição e a derrota da ronda anterior. O resultado não foi conseguido e, como tal, ficou aquém dos objetivos que a equipa partia para este jogo. Perante um Trofense, que é bom dizê-lo, que está a atravessar um bom momento de forma, uma equipa com alguns bons executantes, mas, e como já o tinha dito no lançamento desta partida, parece uma pior equipa que o conjunto mandado por Vítor Campelos. O Chaves até entrou bem na partida, embora tivesse faltado, na minha opinião, a acutilância e a agressividade atacante. Teve que jogar com muita paciência, porque não é fácil jogar com equipas que jogam com o bloco baixo, sobretudo a equipa da Trofa, que jogava com 5 elementos no setor defensivo, mais 4 médios, que diminui ali o espaço. Depois, o Chaves, apesar de ter trocado bem a bola na zona intermediária, a verdade é que faltou agressividade e acutilância no último terço ofensivo, mas esse é um problema que Vítor Campelos não vai conseguir resolver, pelo menos até chegar ao mercado. Esse é um problema que se arrasta já, desde o início da época. Que se arrasta desde o início da época e que põe a nu algumas fragilidades na constituição deste plantel para atacar esta longa maratona, esta longa montanha que é a segunda Liga SAD-SEG. No jogo em si, a primeira parte foi muito parca em oportunidades de golo, apenas uma para cada lado, eu noto uma para cada lado, um remate do Chaves do Patrick aos 27 minutos a obrigar a Rogério uma boa defesa, e depois, 3 minutos depois, aos 31 minutos, um lance de Bruno Almeida, que estava em excelente posição e rematou para fora, quando tinha todas as condições para fazer golo. É certo que antes, uns minutos antes, o Auchoar, o nome esquisito, o Elias, na execução de um livre, rematou a bola à malha lateral, mas penso que Paulo Vítor tinha o lance perfeitamente controlado. Na segunda parte, o cariz do jogo não se alterou grandemente, foi o Chaves também a ter mais posse de bola, a jogar paciente perante uma equipa. Não te pareceu que até entraram noutro ritmo, apesar de a chuva ser intensa, o relvado estava em ótimas condições? Foi um bocadinho mais intenso. Mais intensidade. Houve um bocadinho mais de intensidade da equipa do Desportivo Chaves. E depois, já aquele lance logo aos 48 minutos, naquele livre que é executado por Paulinho, uma grande defesa de Rogério, acabou por, das poucas vezes que apareceu em jogo, Adriano Castanheira a ter tudo para fazer golo, e a bola ia para a baliza, mas Simão Martins, um jovem natural de Vila Real e que fez formação no Desportivo de Chaves, a impedir que a bola chegasse ao fundo da baliza. O jogo, na minha perspectiva, foi sempre controlado e de sinal mais da equipa do Desportivo de Chaves, que aos 59 minutos também esteve novamente perto do golo, num lance em que Rocha cabeceou para a baliza e aparece João Paulo a impedir que a bola chegue ao fundo da baliza. Depois de oportunidades de golo, de facto, só depois nos últimos 10, nos últimos quarto de hora, com uma situação flagrante para cada lado, aos 79 minutos, uma grande defesa de Paulo Vítor, evitar que o Trofense se adiantasse no marcador, e praticamente no último lance do desafio foi Rocha a cabecear, e foi uma grande defesa, provavelmente a defesa da tarde, do guarda-redes Rogério, impedir que o Desportivo Chaves conquistasse os 3 pontos. Penso que o resultado se aceita naquilo que foram os 90 minutos, e já tinha dito que não há resultados injustos, porque o futebol vive de golos e nenhuma das equipas marcou, mas se isto fosse como no boxe, parece-me que o Desportivo Chaves ontem teria ganho aos pontos, sem fazer uma grande exibição, mas a ser a equipa que esteve sempre por cima do jogo, perante uma equipa, repito, bem organizada, e uma equipa que complica a vida, sobretudo porque joga com um bloco bastante baixo, com 2 linhas, uma de 5 e outra de 4 à frente do seu guarda-redes, e sobretudo quando joga com equipas como o Desportivo Chaves, que têm denotado grandes dificuldades no seu último terço ofensivo, e obviamente que isso paga-se caro. Apesar de serem equipas com objetivos completamente diferentes neste campeonato. Eu não sei o que é que tu queres dizer com objetivos completamente diferentes. O Chaves é claramente, o treinador disse-o aqui, um clube com a dimensão do Chaves, é um clube que tem de jogar sempre para ganhar, é sempre candidato.
Nessa perspectiva, também o Trofense jogará sempre, entra em campo sempre para ganhar. Obviamente que o Trofense é uma equipa que vem do CNS e que o objetivo será, à partida, será pela manutenção. Mas isso também era a época passada ao Vizela, certamente a determinada altura da época refizeram o objetivo. O Desportivo de Chaves pode, de facto, pensar-se estruturar, e o treinador, e bem, na minha perspectiva, pensar em coisas altas, objetivos altos, mas isto não é pensar, é só executar. É preciso ter matéria-prima, é preciso ter e construir os alicerces para que isso aconteça. E eu reafirmo que nesta altura e neste momento, há 6 ou 7 equipas melhor apetrechadas que o Desportivo de Chaves para lutarem pela subida de... Já o tinhas dito aqui também. Divisão, há 6 ou 7 equipas melhor apetrechadas que o Chaves para subir de divisão, e o Desportivo de Chaves, e ontem foi patente as lacunas que existem neste plantel. Não se podem pedir omeletes sem ter ovos, se assim se pode dizer. Depois, repara que ontem o Chaves ficou privado de um jogador, na minha opinião, que é um belíssimo jogador, que é o Juninho. Isso nota-se bastante, porque por muito que se queira fazer debates, uma estrela, a verdade é que o Bates tem denotado enormes dificuldades. E o Adriano Castanheira ontem foi um jogador banalíssimo, apareceu num outro lance, não é aquele jogador que eu conheço do Covilhã. Um Desportivo já acho que tem alguns jogadores, ainda que nesta fase da época, ainda não demonstraram tudo aquilo que eu conheço deles. E estou-me a recordar, por exemplo, do Guima, ontem voltou a entrar, mas é uma sombra do Guima e da académica do Guima que eu vi no Sporting B. Há ali bons executantes, é verdade que há ali alguns bons executantes, mas isto não impede de dizer que o Desportivo Chaves continua a ter lacunas patentes no seu plantel. Sebastião, podemos dizer que faltando Juninho, Obiora e Teles, são 3 elementos que nota-se bastante a diferença de rendimento neste Desportivo de Chaves? Parece-me que sim, e eu disse-o aqui na semana passada e volto a frisar que o Chaves, com o seu melhor 11, é uma equipa capaz de se bater com qualquer equipa, com qualquer candidato desta competição. Quando faltam 2 ou 3 unidades preponderantes na equipa, nota-se de certa forma, e nota-se de que maneira esse... É o que se notou nestas 2 últimas jornadas, por exemplo. E repara que a produção, por exemplo, do lateral esquerdo Lang, eu não digo que Lang que não tenha qualidade, o certo é que no Chaves ainda não a demonstrou. O que obrigou ontem o próprio treinador a fazer uma adaptação, a jogar com o Paulinho a lateral esquerdo. Repare que mesmo faltou o Obiora, o substituto natural é o Kevin Pina, mas o Kevin Pina também ainda não sedimentou a sua posição no Desportivo Chaves, obrigou ontem, não uma adaptação, porque na minha opinião se calhar o Nuno Coelho joga ali tão bem como joga como... Aliás, tu a semana passada tinhas falado precisamente nesta solução que podia ser uma das soluções. Podia ser uma solução, e eu disse na altura, e repito, os treinadores são pagos para arranjar soluções, mas eu volto a frisar que é para me dizerem, alguém que me diga que eu que sou incoerente, porque aquilo que eu digo é que eu prefiro sempre os originais às cópias, mas os originais têm que ser de qualidade. O que é que quero dizer com isto? O substituto natural do Obiora é o Kevin Pina, o substituto natural do Tel será o Langa. Mas são os originais, mas tem que ter qualidade. Pelo menos tem que demonstrar a qualidade cada vez que são chamados ao jogo. E a verdade é que no Desportivo Chaves ainda não a demonstraram. E que não a demonstraram, o treinador tem que à procura dentro do plantel outras soluções para colmatar. E na minha opinião, ontem o Chaves nesse aspecto melhorou substancialmente. E se reparares, é uma nota que eu não tenho que referir. Ontem o Chaves vai na 10ª jornada. E não é só por estas alterações, mas ontem é o segundo jogo que o Chaves não sofreu golos esta temporada. Muito bem. Sebastião, quem foi para ti o homem do jogo da equipa dos Valentes Transmontanos? Paulo Vítor. Paulo Vítor é o homem do jogo. Não pela qualidade, não pela enorme quantidade, mas pela qualidade. Muito bem. Vamos falar também da equipa de arbitragem. Ontem não me pareceu que fosse um jogo muito difícil para o juiz de Lisboa. Que nota dás ao trabalho do árbitro? É uma nota positiva, diria que uma nota 3, até porque também o jogo de facto não mostrou grande complexidade, mas de qualquer das formas cometeu erros disciplinares e erros técnicos que a este nível são aceitáveis, até porque é normal num jogo de futebol haver erros, mas por exemplo,
a nível disciplinar. Não compreendo como é que, por exemplo, não demonstrou no lance no início da segunda parte aquela falta sobre Patrick, e logo no primeiro minuto em que vai dar a grande oportunidade dos Desportivos Chaves. É uma falta em situação perigosa, deveria ter sido demonstrado o cartão amarelo, como não percebo, para aí aos 53 minutos, um lance em que João Teixeira, é verdade que é a saída da grande área do Desportivo Chaves, mas há um jogador do Trofense que agarra ostensivamente o João Teixeira, não querendo jogar a bola. Lembrar do lance. É um lance passível de exibição do cartão amarelo. Tecnicamente não me parece, teve erros naturais, não parece que haja lances de grande penalidade, por isso penso que esteve bem, não há lances polémicos, na minha opinião. Penso que o Flávio Lima, que é um árbitro de má memória para o Chaves, porque é o segundo jogo que dirige o Chaves nunca venceu com ele, perdeu a época passada em Viseu por 1-0, eu por 2-1 e ontem não consegui ganhar. Vamos avançar para a análise individual à equipa do Desportivo de Chaves e começamos exatamente pelo homem do jogo, pela baliza, Paulo Vítor. Nota 3 para Paulo Vítor. Eu disse que era o homem do jogo por uma razão simples, não teve muito trabalho, mas fez uma defesa que poderia colocar o Desportivo de Chaves em maus lençóis aos 79 minutos, perante Bruno Moreira. Fez uma grande defesa e garantiu pelo menos que o Chaves poderia conquistar um ponto e estava na luta dos 3 pontos, porque se nessa altura o Trofense tem chegado à vantagem, com o pouco tempo que faltava, seria difícil ao Desportivo Chaves conseguir dar a volta e provavelmente hoje estaríamos aqui a falar de uma derrota e não de um... Era um mau regresso de Bruno Moreira ao Municipal de Chaves. Mau regresso para o Chaves. Sim, para ele seria bom. Para ele seria bom, claro está. Nota para João Correia. Nota 3 para João Correia, mas nota-se claramente que não vive o momento mais exuberante da temporada. Aliás, no último jogo eu falei isso precisamente com ele. Não atravessa de facto um momento muito exuberante e de facto nota-se que ontem, a cerca de 15, 20 minutos do fim, notava-se o andamento de João Correia. E João Correia é um jogador importante na manobra ofensiva do Desportivo Chaves, porque é daqueles jogadores que está sempre intenso no jogo. E de facto os últimos 2 jogos não estiveram ao nível do melhor João Correia, embora na sua principal missão, que é defender, que é um defesa, não tenha comprometido. Os centrais, Alexandre. Nota 2 para Alexandre. Demasiado errante na saída da bola, 4 ou 5 situações em que colocou a bola nos pés do adversário e que podia ser perigoso para o Desportivo Chaves. Não sei se seriam indicações do Vítor Campelos, duvido, para fazer tanto o jogo anterior. A verdade é que ele perdeu 4 bolas em situação perigosa, que só não deram mais resultado, porque os jogadores do Trofense, a quem ele entregou a bola, também são jogadores de outra galáxia, são terrestres e são jogadores ao nível dos jogadores do Desportivo Chaves, mas tem que ter mais cuidado, Alexandre, nestas ações. O capitão Rocha esteve de regresso ao 11 titular do Desportivo de Chaves. Nota para ele? 3 para Rocha, comandou o sector defensivo e em termos de atacantes esteve muito, muito perto de dar os 3 pontos ao Desportivo de Chaves aos 90 minutos e também aos 59 minutos viu o João Paulo negar-lhe o golo. Portanto, penso que foi um regresso bastante positivo do capitão flaviense. Paulinho apareceu do lado esquerdo. Nota para Paulinho? Nota 3 para Paulinho, uma surpresa para mim, surpresa total, pela posição que ocupa, não a titularidade em si, porque acho que Paulinho condicionou. Sim, já tinhas dito que achas titular, que merecia ser revisto e era um jogador que tem ficado na retina até pela forma como joga, que mostra raça e empenho no seu jogo. É isso mesmo. Agora, a minha surpresa foi o facto de ele ter jogado a lateral esquerdo e jogou a lateral esquerdo, mostrou naturais lacunas em termos atacantes, mas a defender esteve bem e é dele que proporciona também uma excelente defesa ao guarda-redes do Rogério aos 48 minutos. Livre. Penso que terá saído por questões físicas, porque nesta altura parece-me que ele também ainda não tem o depósito cheio para aguentar os 90 minutos. Nota para Nuno Coelho. Nota 3 para Nuno Coelho, acho que é um jogador certinho naquela posição de 6 e desempenhou bem a sua tarefa. Nota para João Mendes. Nota 3 para João Mendes, pormenores interessantes de qualidade, é um jogador refinado tecnicamente, embora me pareça que aqui e ali na posição que ocupa tenha que tentar rematar mais vezes à baliza e também se calhar aqui e ali também jogar mais, simplificar o seu jogo. Nota para João Teixeira. Nota 3 para João Teixeira, penso que fez uma partida positiva, o número 10 do Desportivo Chaves, e há lá um lance que teve alguma infelicidade num outro lance, estou-me a lembrar num lance na segunda parte em que é muito bem desmarcado sobre o flanco direito e no momento em que vai cruzar
escorregou e perdeu uma boa situação do Desportivo Chaves, mas penso que esteve envolvido no jogo, esteve interventivo, nota 3. Depois no ataque, nota para Adriano Castanheira. E nota 2 para Adriano Castanheira, já tinha dito anteriormente, parece-me que está a perder gás este Adriano Castanheira, teve uma excelente oportunidade para dar vantagem ao Desportivo Chaves, rematou, tinha que fazer gol, mas apareceu ali também o Simão Martins em impedir-lhe os festejos. Tentou desequilibrar, mas não é o Adriano Castanheira que nós já vimos, sobretudo nos jogos em casa. No centro do ataque apareceu Patrick. Nota 3 para o Patrick, uma novidade que Campelos lançou ontem na partida. Ganhou bastantes duelos, ganhou a falta de corrigir uma grande oportunidade para o Desportivo Chaves. Perdão, esteve ativo, massacrou os defensores da equipa adversária. Pena foi a lesão que o limitou, que o obrigou depois o Vítor Campelos a substituí-lo por Platini, porque podia ser uma dupla interessante na parte final da partida, a jogar os Chaves com um jogador mais pulsante e com um jogador como Platini mais inteligente, mais envolvido, mais experiente também. Sim, mais experiente, mas também um jogador de mais ligação entre os colegas. Nota para Bacci. Nota 2 para Bacci, e Bacci ontem fez-me recuar aqui há 2 ou 3 jogos atrás, tinha lá situações em que demorou uma eternidade para definir melhor. E isso foi um problema ontem do Desportivo Chaves, não é só de Bacci, mas também de praticamente todo o sector atacante. Na última terça, a equipa do Desportivo Chaves definiu muito mal e tinha situações em que poderia e deveria ter definido muito melhor. É verdade que Bacci é ele que coloca a bola em Rocha aos 90 minutos, para o cabeceamento de Rocha poderia ter dado os 3 pontos à equipa de Vítor Campelos, mas penso que durante o jogo... Mas também uns minutos antes entregou a bola nos pés do adversário, que podia ter dado causou um contra-ataque muito, e por isso mesmo penso que Bacci pode e deve fazer melhor, embora, repito, ainda neste momento não é aquele jogador que toda a gente pensa que é. Bacci ainda tem muito, mas muito para progredir e muitos degraus para subir. Muito bem, Sebastião. Foi feita a análise ao 11 titular do Desportivo de Chaves. Do banco saltaram aos 60 minutos Wellington. Que nota para o Wellington? Nota 2 para o Wellington. Não trouxe nada de novo, que quis entrar no espírito da equipa. Deixa-me dizer que o Wellington é um jogador que eu aprecio relativamente ao Wellington. Penso que se calhar o Wellington, com mais tempo, poderá vir a ser mais útil. Mas a verdade é que ontem não trouxe nada de novo à equipa. Pareceu-te perdido no campo? Não é bem perdido, porque é difícil quando se entra é extremamente apanhar difícil, até por causa do ritmo do jogo. Agora, porque se o Chaves sentia dificuldades no último terço ofensivo, com a entrada do Wellington também não melhorou substancialmente. Platini entrou também aos 60 minutos, que nota para Platini? Nota 2 para Platini, e há lá um lance que me ficou na retina, e eu acho que Platini, muito sinceramente, acho que é um jogador inteligente. Falamos bem desse lance ontem. Há lá um lance em que João Teixeira está a pedir a desmarcação, e João Teixeira está a fazer um movimento no sentido contrário para ele correr para o outro lado, e o Platini cai em cima de João Teixeira. No momento em que João Teixeira mete a bola, e bem, para o espaço vazio onde tinha que aparecer Platini estava em cima de João Teixeira. Estou-me a lembrar também desse lance. Aliás, falamos ontem nesse lance logo na hora. Mas acho que Platini é um jogador que se associa melhor, ao contrário de Patrick, é um jogador que se associa melhor com os colegas, mas tal como disse, é um jogador que, isto são os 2 pontos de lance, vivem de golos. E a falta de golos pode estar... golo esta temporada. Quer um, quer outro. Mas a falta de golos pode estar a minar a confiança destes jogadores. Aos 69 minutos entrou Langa. Nota 2 para Langa, e Langa demonstra claramente que ainda é um jogador verdinho para estas coisas. E há lá um lance aos 86 minutos em que o guarda-redes do Trofense chuta a bola para a frente, a bola vai para fora, Langa era só deixar cair a bola e deixá-la sair, quis dominar a bola e deu a bola ao adversário. E a bola cai praticamente em cima da linha, era só ganhar o lançamento. Estes são pequenos sinais que se vê que Langa ainda tem muito, mas mesmo muito para crescer. Eu já o disse e repito, aquilo que nós fazemos aqui, o que eu faço aqui a seguir aos Jogos dos Chaves, é analisar o rendimento dos jogadores. E nunca pus em causa se eles têm ou não têm qualidade. É o rendimento, aquilo que eu vejo dentro dos 4 linhas. Porque a análise tem que ser feita com o rendimento que os jogadores produzem. E fazes análise ao jogo. Ao jogo e ao rendimento que eles dão. Agora, e se me disserem que ele é um grande jogador, pois se é um grande jogador, tem aqui o demonstrado dentro das 4 linhas.
Exatamente. Também aos 69 minutos entrou em campo Guima. Nota 2 para Guima, eu disse há pouco que estou à espera de ver o verdadeiro Guima, que ainda não vi no Desportivo Chaves. É um jogador que também com vontade, com entrega, não sei, mas ainda é aquilo que eu disse a semana passada, é muita parra e pouca uva. Eu quero muito mais de Guima, eu quero muito mais, os adeptos do Desportivo Chaves E já vimos mais. querem muito mais, obviamente porque já vimos muito mais. Se não tivéssemos visto, mas nós já vimos um Guima num patamar muito superior ao que tem exibido nos Chaves. Sebastião, Vítor Campelos voltou a mexer na equipa, fez alterações no seu 11. Que nota para o treinador do Desportivo de Chaves? Nota 3 para Vítor Campelos. Acho que mexeu, e na minha opinião, mexeu nas pedras que eu acho que deveria mexer. Surpreendeu-me a apresentar Paulinho como lateral esquerdo. Foi obrigado, por exemplo, a tirar aos 60 minutos, se a memória não me traiçoou, a ponta de lança Patrick, que estava limitado fisicamente, que tirou a possibilidade na parte final de jogar com os dois pontas de lança. Foi refrescando a equipa com os ovos que tem no banco, e isso basta para nós, para sermos mais objetivos, basta analisar quem é que ele tinha no banco. Ele meteu os jogadores que tinha que Pôs a carne toda no assador. Não tinha mais ninguém, não tinha mais ninguém. Poderíamos dizer que podia meter o ponta de lança, o do Felgueiros, que é o Pedro, poderia ter o Pedro Ribeiro, mas poderia ser uma solução. Na minha opinião, acho que trabalhou bem ontem o técnico do Desportivo Chaves. É verdade que o Chaves controlou e dominou o jogo na minha opinião, durante 85, 86 minutos, foi sempre a melhor equipa em campo. Teve aquela pecha Andou no jogo e teve posse de bola, mas não chega. O último terço. É o último terço. O último terço é uma das grandes lacunas, e isto acaba por dar razão. Não quero que me deem a mim, mas a quem sempre defendeu que o Desportivo Chaves precisa de um ponta de lança. Não é de um avançado, é de um ponta de lança. E o ponta de lança, a definição, na minha opinião, de ponta de lança é quem faça golos. Muito bem, foi feita a tua análise, Sebastião, a este jogo. Peço-te agora que faças a antevisão ao próximo jogo que se avizinha para o Desportivo de Chaves, que não se avizinha nada fácil. Não se avizinha nada fácil, com uma equipa que é orientada por um treinador transmontano, e hoje, quebrando a regra, vou dizer uma coisa: acho que o Chaves, e eu vou lá estar, vou fazer a viagem, acho que o Chaves vai perder. Muito sinceramente, acho que o Chaves vai perder no Nacional da Madeira. Obviamente que o Chaves não vai entrar para perder, não será esse o objetivo. Espero que 2 ou 8 dias, não em direto, mas por outras vezes, dizer estar enganado e dar os parabéns aos jogadores do Desportivo Chaves que conquistaram 3 pontos na bonita Ilha da Madeira. Isso seria uma forma, de certa maneira, de compensar. Está a jogar muito bem o Nacional. Está a jogar bem, tem bons executantes, tem bons jogadores. Até me surpreende, nesta altura, a posição que ocupa na tabela classificativa. Mas isto também diz um pouco da competitividade que esta Liga 2 segue, porque se reparar, nesta altura, estão 2 candidatos. São candidatos assumidos nos 2 últimos lugares. Nos últimos lugares. Que é a Académica e o Farense. Pronto, vamos lá ver, que é uma maratona. Vamos ver se o Chaves consegue, de facto, estar em condições na reabertura do mercado. Voltando a uma entrevista que o presidente da SAD do Desportivo Chaves para os Chaves, de facto, retocar o seu plantel e poder atacar. Ia precisamente falar sobre essa entrevista, não podia deixar passar essa oportunidade de ter aqui em estúdio. Sebastião, o presidente disse exatamente isso, que isto ainda mal começou e que o que conta é como acaba e não como começa. Mas e que há oportunidade de retocar o plantel. Sim, mas os alicerces não indiciam nada de bom, porque as boas casas têm que ter bons alicerces, e o Desportivo Chaves devia ter alicerçado melhor o seu plantel. Eu já o disse aqui a semana passada, sou contra essa ideia. Acho que o Chaves devia, quem vai para o mar prepara-se em terra, o Chaves devia preparar no início da época devidamente, depois sim, eventualmente, fazer um recurso, porque o ano passado o Chaves preparou-se, na minha opinião, bem para atacar a subida, e não o conseguiu. Este ano, não atacou, e eu já o disse, é o pior plantel dos últimos 3 anos, desde que o Chaves desceu. Pode vir a subir, e é aquilo que eu desejo, mas que acho que é muito difícil. Agora, vamos ver se de facto o Chaves consegue estar na reabertura do mercado em condições de poder lutar para subir de divisão. E o que é que eu entendo por poder estar em condições? Poder estar em condições, o Chaves não pode estar a mais de 9 pontos dos lugares de subida, porque se estiver a mais de 9 pontos, é muito difícil. Muito complicado. Muito bem.
Do estádio para o estúdio chega assim ao fim, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Os valentes transmontanos viajam até à Madeira na próxima jornada e para a semana voltamos cá. Cá estaremos em antena com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Até lá.